60 anos. Para o mundo, está é a linha de chegada dos grandes projetos, o momento de aceitar o descanso e a segurança do consenso. Para a mulher que estava prestes a arriscar tudo, era apenas o aquecimento. O coro começou sutilmente, tarde demais, arriscado demais, você deveria relaxar. Logo, a desconfiança transformou-se em um peso ensurdecedor. Família, amigos e conselheiros financeiros, todos usavam as mesmas palavras. O projeto que ela planejou por décadas, que exigia cada centavo guardado e toda a sua energia, era visto por todos como a loucura teimosa de uma idosa. Eles tentaram convencê-la de que o tempo de inovar havia passado, de que ela não tinha mais o vigor, nem a capacidade de recomeçar. Eles criaram uma jaula invisível feita de ceticismo. Ela ouvia as críticas. Analisava os riscos. O peso da solidão era real e palpável. Mas quando olhava para dentro de si, via algo que ninguém mais conseguia enxergar. A certeza forjada em uma vida inteira de luta. A fé que a levou adiante não era esperança vazia. Era convicção. Sua crença se tornou sua única moeda de troca e seu principal motor. A jornada à frente não é apenas contra a burocracia ou os obstáculos práticos do mercado. É contra a solidão de quem caminha em uma direção que ninguém aprova. Cada passo é uma reafirmação silenciosa de que a sua visão vale mais do que o consenso negativo. O erro deles foi subestimar a força de alguém que já provou ser capaz de recomeçar inúmeras vezes. O que realmente importa não é a idade, mas a convicção. O mundo disse que era impossível. Ela estava prestes a provar que a única validação necessária é aquela que você deposita em si mesmo. Eu sou Fátima Aparecida de Oliveira, de 60 anos, e a noite do meu aniversário de 6 décadas deveria ter sido uma celebração silenciosa, um marco de chegada. Mas, para mim, era apenas a linha de partida. Eu olhava para o rosto dos meus convidados na sala apertada do meu apartamento no bairro da Lapa de Baixo, um lugar que cheirava café e cera antiga, e sentia a expectativa pairando. Eles esperavam o discurso sobre a aposentadoria merecida, sobre as viagens ou, talvez, sobre o tricô. O que eles receberam foi a bomba que eu guardei no meu peito por décadas, encapsulada nas páginas amareladas do caderno de capa dura vermelha. Este caderno não era apenas um objeto. Era um mapa para a liberdade e a materialização de uma promessa que fiz a mim mesma na juventude. Ele estava comigo desde 1985, quando eu tinha acabado de completar 21 anos e a ideia de uma vida sem propósito, de meramente sobreviver, me parecia a única tragédia real. Naquele ano, eu comecei a esboçar o plano e iniciei minhas economias, centavo por centavo, sacrificando luxos e, muitas vezes, o conforto imediato, sempre com a visão clara de um centro de logística moderno, eficiente e, acima de tudo, meu. Eu havia estudado logística por correspondência, devorado livros de contabilidade e passado madrugadas desenhando fluxogramas que, para quem olhasse de fora, pareceriam rabiscos de uma mente distraída. Mas ali, naquelas páginas amassadas e repletas de recortes de jornal sobre tendências de mercado e otimização de processos, estava a minha vida inteira. Eu não estava sonhando. Eu estava executando o plano mais longo da minha existência. O vinho estava na taça, e o bolo ainda intocado no centro da mesa. Limpei a garganta e a determinação que sempre carreguei, a mesma que vincava minhas mãos marcadas pelo trabalho. As mesmas que hoje exibem um cabelo grisalho curto e bem cuidado que não esconde a minha idade, mas a celebra subiu para o meu olhar. Eu mantinha a postura ereta, um sinal de que a convicção estava instalada na minha espinha e era inabalável. Eu sei o que vocês esperam, comecei, a voz firme, ignorando o nervosismo que formigava minhas pernas. Mas eu não vou descansar. Eu vou construir. Um silêncio pesado desceu sobre a mesa em janeiro de 2023, substituindo o burburinho alegre. Foi um silêncio de choque, de desorientação. A primeira a reagir, claro, foi minha filha. Beatriz Bia Ferreira de Oliveira, de 35 anos, média estatura e um visual moderno e prático, sempre com um semblante de preocupação, pousou o garfo no prato com um tinido estridente que quebrou a quietude. Construir o quê, mãe? Uma casinha de praia? A gente te ajuda a escolher o modelo, ela tentou suavizar, achando que era um desejo de pequena escala, um capricho de fim de vida que ela poderia gerenciar. Eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos, pois o momento exigia seriedade e clareza. Abri o caderno de capa dura vermelha, mostrando os gráficos, os croquis, a visão detalhada de um centro de distribuição inovador, focado na otimização da logística de pequenos produtores. Eu vou construir o galpão da visão. E vou usar cada centavo que guardei a vida toda para isso. Eu anunciei formalmente a execução do projeto.
A frase cada centavo pairou no ar como uma ameaça financeira. Representava a totalidade da caderneta de poupança N graus. 19.345,4. A soma de 40 anos de sacrifício. Foi então que o jantar do aniversário de 6 décadas se tornou o palco da desconfiança alheia, que começou sutilmente e logo se tornou um coro ensurdecedor. O vizinho da frente, Benedito Souza Filho, de 71 anos, estatura baixa, com um sorriso de escárnio fácil e as sobrancelhas arqueadas, soltou uma risada seca que ecoou na sala. Ele era o porta-voz do senso comum. Fátima, mulher, você tá brincando? 60 anos e querendo ir pra obra? Isso é coisa para moleque com joelho novo, não para quem já devia estar colhendo os louros. Tomando uma água de cocô na beira da piscina, ele zombou, representando o coro social da desconfiança. Ele via o meu corpo como um tempo esgotado. Mas a dor real, a que vinha com o peso do amor incondicional, veio da minha filha. Bia, que me ama profundamente, mas é refém do pragmatismo e da ansiedade, implorou, as mãos cobrindo o rosto. Ela não conseguia conciliar o desejo de me ver feliz com o risco real de me ver na miséria. Mãe, é tarde demais, ela disse, as palavras carregadas da pressão familiar pelo descanso. É arriscado demais. O que vai sobrar? Você vai gastar tudo. Você deveria descansar. Pensa na sua saúde, no seu futuro. Você não tem mais o vigor ou o tempo para inovar assim. Eram aquelas palavras, tarde demais, arriscado demais, que doíam mais fundo. Para eles, a idade era uma sentença final que me obrigava à inação. Para mim, era apenas o último empurrão para a concretização de algo que planejei por décadas. A convicção que eu sentia não era uma esperança vazia, mas a certeza forjada em uma vida inteira de luta. Eu olhava para eles e via o reflexo dos seus medos, mas não via o meu próprio. A fé que me levou adiante era a convicção inabalável de que eu era capaz de recomeçar, não importa a idade. Naquela noite, eu entendi o peso real do ceticismo. Eu ouvia as críticas, analisava os riscos, mas olhava para dentro de mim e via algo que eles não conseguiam enxergar. A certeza absoluta de que a minha visão valia mais do que o consenso negativo. A semana seguinte me levou ao epicentro da dúvida quantificada, o escritório Guimarães e Associados. A sala fria e envidraçada no centro financeiro de São Paulo parecia um aquário onde os números ditavam a realidade. Eu estava ali para dar o passo final, sacar tudo e enfrentar Otávio Guimarães Mendes, de 52 anos. Otávio era alto, vestindo um terno impecável, os cabelos escuros penteados para trás. Ele exalava o sucesso cauteloso e era profissionalmente temerário a riscos. Eu estava ali para apresentar o plano e, com a solenidade de quem entrega uma joia de família, a caderneta de poupança N graus 19.345,4. Aquele documento bancário antigo simbolizava o esgotamento de todos os meus esforços. Otávio me ouviu com polidez fria, enquanto eu colocava o caderno de capa dura vermelha sobre a mesa. Ele analisou os dados com uma lupa profissional, a frieza de sua análise contrastando com a paixão que eu investira em cada linha. Fátima, com todo respeito à sua dedicação e à sua história de economia, Otávio disse, a voz uniforme, desprovida de emoção. Este é um projeto ambicioso, sim. Mas você está entrando em um setor de alta volatilidade com capital que, desculpe a franqueza, deveria estar rendendo juros compostos para sua aposentadoria. Sua idade, Fátima, é um fator de risco que não pode ser ignorado nos cálculos de amortização. Seus planos exigem cada centavo que você guardou. Ele então me entregou o memorando de risco de Otávio. Era um calhamaço de páginas detalhando cada falha em potencial, o ceticismo transformado em dados irrefutáveis. O relatório era implacável, alta taxa de depreciação do imóvel inicial, falta de histórico empresarial no setor de logística, e, o ponto que ele frisava com a ponta da caneta, o fator idade e vigor da gestora. Tecnicamente, o retorno é possível em 5 anos. Mas estatisticamente, Fátima, a chance de perda total é de 78%. Em bom português, a senhora está apostando todas as suas fichas contra a casa, com péssimas chances. Eu sou forçado a tentar dissuadi-la. Isso é o retrato da loucura de uma idosa teimosa, sob a ótica da estabilidade financeira. Os números eram um tipo de violência silenciosa, tentando me sufocar com a lógica. Otávio não estava sendo cruel, ele estava sendo um consultor cauteloso, incapaz de medir a variável fé. Otávio, eu respondi, mantendo a postura ereta. Você está olhando para o relatório. Eu estou olhando para 40 anos de certeza. Você acha que eu não analisei o risco? A diferença é que eu vejo a mim mesma como fator X nesta equação.
A minha capacidade de trabalho e de adaptação vale mais do que essa estatística. Eu não estou apostando contra a casa, Otávio. Eu sou a casa. E o risco de não tentar é infinitamente maior do que o risco de perder dinheiro. Eu assinei os papéis necessários. O memorando de risco de Otávio, que ele usaria para se proteger caso eu falhasse, era para mim uma ferramenta de dúvida superada. Eu saí daquele escritório, com a caderneta de poupança vazia, mas com o motor da minha crença rugindo mais alto do que o medo. O galpão da visão. Quando o encontrei, ele era apenas uma edificação industrial abandonada, um gigante de concreto e telhas enferrujadas que se erguia no coração de um quarteirão esquecido do bairro da Lapa de Baixo. O teto alto era ideal para a logística que eu planejei, mas ele exigia uma reforma extrema. Simbolizava perfeitamente o meu projeto, potencial imenso, disfarçado de ruína e o peso total do investimento. Os meses iniciais de obra foram a parte mais solitária da minha jornada. Eu estava ali, todos os dias, sentindo o cheiro de mofo e poeira. O tráfego constante da rua parecia distante. A solidão se tornou mais aguda no galpão. Eu estava caminhando sozinha em uma direção que ninguém aprovava. Chegou um dia, em particular, que chamo de momento do desabamento silencioso. O galpão ainda estava em fase inicial de demolição. Eu estava no centro do piso de cimento irregular, com o sol de fim de tarde entrando pelas janelas quebradas. Eu estava sozinha, e o cansaço era palpável. O silêncio me permitiu ouvir o coro da desconfiança. A voz de Bia, ecoando a pressão familiar. O que vai sobrar? Mãe, você está velha para isso. A risada seca de Benedito, o julgamento social. Deveria descansar. Os números gélidos de Otávio, a razão tentando esmagar a esperança. 78% de chance de perda total. O ceticismo deles transformou-se em um peso real que senti me afundar. Eu me sentei no chão frio, exausta, sobrecarregada pelo pensamento de que se eu falhasse, eu teria justificado todos os medos. Era a solidão de quem caminha em uma direção que ninguém aprova. Pela primeira vez, eu permiti que a dúvida de fora entrasse. E se eles estivessem certos? E se a minha convicção fosse, de fato, a loucura de uma idosa teimosa? A vulnerabilidade durou 10 minutos. Lágrimas de esgotamento rolaram pelo meu rosto. Mas eu olhei para o caderno de capa dura vermelha, que estava ao meu lado. Olhei para a profundidade do planejamento. Eu me lembrei de quem eu era. Eu não era uma sonhadora impulsiva. Eu era uma estrategista paciente. A fé que me levou adiante não era mágica. Era o reconhecimento da minha própria história de superação. Eu me levantei. A postura ereta, que nunca me abandonava, retornou. Eu olhei para o teto alto, para o vasto espaço. Eu tinha que honrar a mim mesma. O erro mais grave é permitir que o medo dos outros dite as suas próprias ações. A fraqueza passou. Peguei a vassoura e continuei limpando os escombros. Recomecei o trabalho, um passo por vez. A solidão se transformou em um foco inquebrável. Meses de trabalho físico e mental se passaram. A obra avançava. Mas a batalha final seria no cartório de registro de imóveis 8º ofício, um labirinto burocrático, um prédio antigo, com corredores longos e a sensação de que o tempo ali era irrelevante. Chegou o dia da audiência burocrática, o momento crucial para obter a última licença de funcionamento. Meu interlocutor era um fiscal de barba rala e óculos de aro fino, que parecia ter aversão a qualquer coisa que não estivesse perfeitamente alinhada com regulamentos obsoletos. Ele revisou meus documentos, demorando-se na parte onde o engenheiro descrevia a inovação no sistema de gerenciamento de estoque, que era o coração da eficiência do meu projeto. Senhora Fátima Aparecida de Oliveira, de 60 anos, ele disse, mais uma vez usando a idade como um ponto de interrogação. Eu vejo aqui que a senhora propõe um método logístico que exige uma curva de aprendizado substancial e um investimento tecnológico que parece excessivo para um galpão nesta área. Não seria mais prudente adotar os métodos padronizados? Menos risco, menos custo, menos complexidade. Ninguém da sua idade está construindo algo assim. A pergunta era a culminação de todo o ceticismo que eu enfrentei. Ele queria que eu recuasse para o simples, para o seguro, pois era a expectativa social para uma mulher da minha idade. Eu estava sendo confrontada com a inércia do sistema. Esse foi o momento clímax da luta prática e emocional. Eu respirei fundo, puxando a força da minha convicção. Eu olhei diretamente para ele. Senhor, eu respondi, a voz calma, mas carregada de autoridade. Este projeto foi planejado metodicamente desde 1985. O custo de oportunidade, o risco real,
Seria eu construir algo que já é obsoleto no momento em que abre as portas. Eu não estou aqui para fazer o simples ou o padronizado. Estou aqui para fazer o que é eficiente, inovador. Eu sei exatamente o que estou fazendo. A minha idade me deu a experiência necessária para saber que a única forma de sobreviver é inovar. Eu apresentei o meu caso de forma irrefutável, usando os dados que eu havia coletado e rebatendo cada ponto de insegurança. Minha convicção era uma força silenciosa que desarmava a dúvida dele. Eu não implorei por um favor. Eu exigi o meu direito de prosseguir com a minha visão. Ele suspirou, derrotado não pela lógica jurídica, mas pela minha inabalável teimosia. Ele carimbou o documento, a última aprovação. A licença estava comigo. Eu saí do cartório, exausta, mas sabendo que havia vencido o último obstáculo prático. Setembro de 2024. A inauguração do projeto. O Galpão da Visão era agora um centro de logística funcional, vibrante, exatamente como eu havia desenhado em 1985. Não foi um evento grandioso, mas um evento de trabalho, com clientes e fornecedores elogiando a organização. O projeto floresceu, financeiramente e operacionalmente, provando que Otávio estava errado em seus 78% de risco. Otávio Guimarães Mendes veio até mim. Ele não pediu desculpas pelo memorando de risco, mas sua admiração era visível. Fátima, ele disse, apertando minha mão, você é o único 22% que eu subestimei. Sua determinação não é uma variável mensurável. Ele estava ali para honrar a crença que ele tentou destruir. Eu vi Bia, minha filha, caminhando pelos corredores, sorrindo abertamente. O medo havia se dissipado, substituído pelo orgulho. Mãe, é incrível. Você conseguiu, ela disse, e dessa vez, a afirmação era completa. Eu observei Benedito Souza Filho parado na esquina, observando o movimento de entrada e saída, o sucesso palpável. Seus olhos, antes cheios de escárnio, agora refletiam uma mordaça silenciosa. O galpão era minha validação. Eu segui em frente, não para provar que eles estavam errados, mas para honrar a força que eu sabia que existia em mim. Eu caminhei para o meu escritório, peguei o caderno de capa dura vermelha, agora um relicário de uma promessa cumprida. A luta tinha sido intensa, mas o resultado era a materialização da minha fé. A idade não dita a validade de um sonho. O projeto floresceu porque a minha crença foi mais forte do que a dúvida de todos. Aos 60 anos, eu provei para mim mesma que o recomeço não tem data de validade. No fim das contas, o que realmente importa é a fé que você deposita em si mesmo. Eu acreditei. E essa crença foi suficiente para vencer o coro ensurdecedor da desconfiança. Minha jornada estava completa, e o silêncio do sucesso era minha melodia favorita. Eu sou Fátima Aparecida de Oliveira, e depois de assinar aqueles papéis no escritório de Otávio, senti que havia queimado a última ponte de retorno. Não era mais uma questão de planejamento meticuloso ou de uma conta poupança gorda. Era uma questão de vida ou morte financeira, e o oxigênio que me mantinha respirando era pura fé em mim mesma. O galpão da visão engoliu o meu tempo, a minha energia e, por fim, todo o meu capital. A caderneta de poupança N graus 19.345,4 estava esgotada, e o que restava era a dívida moral de provar que a vida de sacrifícios valeria a pena. A obra não era apenas tijolo e cimento, era um campo de batalha contra a inércia, a burocracia e, pior, o sarcasmo local. O bairro da Lapa de Baixo observava minha teimosia com a curiosidade mórbida de quem assiste a um acidente de carro em câmera lenta. A cada manhã, eu chegava ao galpão antes mesmo do sol espantar o sereno do chão. Eu vestia minhas roupas de trabalho, as mãos marcadas pelo tempo e pelo esforço, e entrava naquele casarão abandonado. O cheiro de metal oxidado e umidade impregnava minhas narinas, mas para mim, era o aroma do progresso. Eu supervisionava tudo. Eu não era uma gestora de terno e salto, eu estava no meio da poeira, discutindo a espessura da laje e a disposição das tubulações. O maior desafio não era o concreto, mas sim a contratação de mão de obra. No início, os empreiteiros olhavam para mim, uma mulher de 60 anos, grisalha, de postura ereta, mas sem experiência direta em grandes construções com uma incredulidade mal disfarçada. Eles tentavam me inflar os custos, sugerindo mudanças desnecessárias, acreditando que uma senhora seria facilmente manipulável. Eu, no entanto, havia passado décadas absorvendo conhecimento. O caderno de capa dura vermelha continha não apenas o plano de logística, mas também seções detalhadas sobre custo de material e engenharia básica. Eu rebatia cada tentativa de superfaturamento com números precisos, usando termos técnicos que os deixavam desconcertados.
A fundação precisa de mais estacas, um mestre de obras, que chamei de Gilberto, me disse uma vez, com ares de autoridade inquestionável. Gilberto, pelas especificações do solo que coletamos na semana passada, e a carga estrutural que eu projetei para o mezanino, a densidade de estacas atual é suficiente, desde que usemos o aditivo que especifiquei. O excesso é desperdício de tempo e de capital que eu não tenho. Não tente me vender o medo de engenharia, eu respondi, olhando para ele com uma convicção silenciosa que o forçou a baixar os olhos. Aquele momento foi crucial. Gilberto percebeu que eu não estava ali para brincar de empresária. Eu era líder, e minha visão era inabalável. Depois disso, a equipe começou a trabalhar, não mais por obediência, mas por respeito. A vida doméstica, no entanto, se tornou um campo minado emocional. Bia continuava a me visitar semanalmente, e suas visitas eram sempre permeadas pela ansiedade e pela esperança de que eu tivesse desistido. Ela não dizia mais as palavras duras de tarde demais, mas o medo dela estava nas entrelinhas, no modo como ela inspecionava meu rosto à procura de sinais de exaustão, no modo como ela preparava marmitas com comida nutritiva para quem precisa de energia extra. Mãe, você não dormiu direito, né? Seus olhos estão vermelhos, ela me dizia, enquanto eu tentava disfarçar as madrugadas passadas calculando o fluxo de caixa, tentando esticar o dinheiro até a próxima fase. Eu sabia que o amor dela era real, mas ele vinha envolto em uma capa de medo. Ela estava mais preocupada com o fracasso da mãe do que com o sucesso. Ela queria me ver segura, mesmo que essa segurança significasse a morte do meu maior propósito. Eu durmo o suficiente, Bia. Meu propósito é meu melhor travesseiro, eu respondia, tentando injetar leveza em um assunto que era pesado demais para nós duas. O ruído externo era alimentado por Benedito. Ele era o cronista da minha possível ruína, e morando no bairro da Lapa de Baixo, ele tinha uma visão privilegiada do galpão. Sua risada de escárnio me alcançava através das conversas de rua. Se uma entrega de material atrasava, Benedito já estava comentando na padaria que a velha estava indo à falência. Se eu estava atrasada para um compromisso, ele já sussurrava que a velhice não perdoa, ela está desorganizada. Certa tarde, precisei buscar uma peça rara em um fornecedor distante, e deixei a obra sob a supervisão de Gilberto. Quando voltei, encontrei Benedito parado na porta, observando o galpão com as sobrancelhas arqueadas e aquele sorriso de escárnio fácil. Atrasada. Fátima? A logística não está funcionando nem para sua vida, imagine para a empresa, ele cutucou, tentando me desestabilizar. Eu parei na frente dele. Minha postura ereta era uma muralha contra sua petulância. Eu olhei nos olhos dele e disse, Benedito, eu estou construindo algo que você nunca ousaria nem sonhar. Você pode continuar observando da calçada, mas eu estou ocupada demais construindo o futuro para me preocupar com a sua opinião sobre o meu presente. Sua desconfiança é o meu combustível mais barato. Eu não levantei a voz. A calma da minha resposta o atingiu mais do que qualquer grito. Ele se calou, visivelmente incomodado com a minha indiferença à sua tentativa de diminuir minha jornada. Aquele foi o momento em que a desconfiança alheia parou de ser um peso e se tornou uma leve irritação, uma mosca que eu podia espantar com um movimento de pulso. A solidão, porém, era uma sombra constante. Eu podia gerenciar os operários, rechaçar os céticos, mas não podia fugir das madrugadas escuras. O galpão da visão, mesmo reformado, era vasto e frio. Uma noite, após um dia particularmente brutal de negociações fracassadas com a distribuidora de energia que exigia um custo absurdo para a nova subestação, a pressão quase me sufocou novamente. Eu estava na minha pequena sala provisória no mezanino, olhando para a planta. O cansaço físico era tão intenso quanto o medo de falhar e arrastar Bia junto no meu desastre. Eu peguei o caderno de capa dura vermelha, buscando conforto nas anotações de 1985. Eu li a caligrafia da jovem Fátima, cheia de esperança ingênua e inabalável. Percebi que, ironicamente, a Fátima de 21 anos tinha mais certeza do que a Fátima de 60 anos, esmagada pela realidade. O erro mais grave que eu poderia cometer era permitir que o medo dos outros ditasse minhas ações. Mas o medo era um vírus silencioso que tentava se infiltrar pela porta dos fundos do meu subconsciente. Eu fechei o caderno e olhei para o espaço vazio do galpão. Ele parecia um monstro de concreto, um buraco negro que havia devorado a economia da minha vida. Eu senti a pontada de uma dor física no peito. Não era um ataque cardíaco, era o desespero. Eu me permiti chorar por alguns segundos, não por pena de mim mesma, mas pela injustiça do mundo que insiste em aposentar a ambição. Mas como no momento do desabamento silencioso, a fraqueza passou.
Eu me lembrei da audiência burocrática no cartório de registro de imóveis 8º ofício. Eu havia vencido a lógica fria da regulamentação com a minha convicção. Eu havia enfrentado o fiscal que duvidou abertamente da minha capacidade, e saí vitoriosa. Se eu venci a burocracia, eu venceria a distribuidora de energia. Eu liguei a luz de meu pequeno escritório e comecei a reescrever o plano de energia, buscando fontes alternativas e negociando com fornecedores menores. Minha crença não era otimismo cego, era resiliência estratégica. O maior teste, o verdadeiro clímax da minha luta contra a descrença, não veio na forma de um papel, mas de uma crise técnica inesperada. Faltando apenas 3 semanas para a data prevista de abertura, e com a caderneta de poupança vazia, um perito contratado pela seguradora para aprovar a apólice final encontrou um problema estrutural crucial. Estávamos em uma manhã de setembro de 2024. O galpão estava quase pronto. Limpo, pintado, os racks de estoque reluzentes. O perito, um homem jovem, metódico e totalmente desinteressado em minha jornada, apontou para a parte alta do teto, onde o sistema de exaustão inovador, parte essencial do meu projeto de logística otimizada, estava instalado. Senhora Fátima, ele disse, sua voz ecoando no espaço vasto e silencioso. Os cálculos de vibração desta estrutura de suporte do exaustor, embora engenhosos, não atendem ao coeficiente de segurança mínimo exigido para o peso e a velocidade de rotação. Se o senhorio colocar isso para funcionar com a capacidade total, há risco de fadiga do material e, eventualmente, colapso localizado do teto. A palavra colapso atingiu-me como um tiro. Era o medo de Otávio, o fantasma dos 78% de risco, materializando-se em uma falha real. O custo de reforçar a estrutura seria astronômico e levaria semanas, atrasando a inauguração e comprometendo os contratos já assinados. Era o checkmate que o universo parecia ter me reservado para provar que a minha visão era, sim, a loucura de uma idosa teimosa. Minha garganta secou. Fiquei em silêncio por um longo minuto. Bia, que estava ali visitando e já havia começado a se animar com a quase conclusão da obra, olhou para mim com o pânico renovado nos olhos. Ela não precisava dizer nada. O pânico dela era a confirmação de que o castelo de cartas havia desmoronado. O perito esperava minha reação. Ele esperava desespero, talvez lágrimas, ou a confissão de que eu não tinha mais capital. Ele esperava que eu recuasse para o simples, para os métodos padronizados que ele havia sugerido meses antes. Mas a fé que me levou adiante não era sobre evitar problemas, era sobre resolvê-los. Eu me aproximei do perito, mantendo minha postura ereta, forçando-me a respirar lentamente para acalmar o coração que batia na garganta. Eu entendo a sua preocupação técnica. E eu concordo que a segurança vem em primeiro lugar, eu disse, sem um traço de pânico. Mas a falha não está no cálculo estrutural, está na leitura simplista do material. O que o senhor vê como aço carbono padrão, eu vejo como uma liga especial que eu mesma adquiri, importada, que garante uma resistência 30% superior ao material cotado nas planilhas do projeto original, após a revisão que fiz na semana passada com o fornecedor. Essa liga não estava na documentação inicial que o senhor analisou, e eu assumo o erro da omissão. Eu não tinha essa documentação ali. Eu estava blefando sobre o material específico, mas eu tinha comprado um lote de aço reforçado, sabendo que os cálculos estavam no limite. Eu não tinha o dinheiro para a liga importada, mas tinha o suficiente para uma versão reforçada. Minha convicção se tornou minha única moeda de troca. Eu olhei para Gilberto, o mestre de obras, que me observava atentamente. Ele entendeu o jogo de imediato. Gilberto, traga o certificado de compra daquele lote reforçado que instalamos no teto. Por favor, eu instruí, a voz firme. Mostre ao perito a especificação da densidade e a taxa de fadiga que obtivemos. Gilberto, movido pela lealdade e talvez pela urgência, saiu correndo para a cabine de materiais. Ele voltou com uma pasta que continha o certificado do aço reforçado. Não era a liga importada que eu inventei, mas era suficiente para mover a agulha da dúvida. O perito analisou os papéis. Seus olhos estreitaram. Ele percebeu que eu estava no limite, mas que a minha capacidade de gestão e de prever o risco estava muito além do que ele esperava de uma gestora da minha idade. Eu havia investido mais do que ele podia imaginar para mitigar riscos, mesmo com a caderneta zerada. Isto muda o cenário. Mas a documentação precisa ser anexada ao projeto e revalidada em 24 horas, ele concedeu, irritado por não ter encontrado a falha fatal. Naquele momento, Bia me olhou. Pela primeira vez, não vi medo. Vi admiração e o início da compreensão. Ela viu sua mãe, não como uma velha teimosa,
mas como uma estrategista implacável que enfrentava a possibilidade de colapso com a cabeça fria. Eu me virei para o perito. Será anexada. O galpão da visão abrirá na data planejada. Aquele evento foi o catalisador. Eu venci a dúvida técnica no fio da navalha, usando minha inteligência e minha determinação. A crença se tornou, de fato, o meu motor principal. Setembro de 2024. A inauguração do projeto. Eu estava no meu escritório permanente, olhando para o movimento abaixo. Eu tinha 61 anos agora, e me sentia 20 anos mais jovem. O cabelo grisalho estava ali, as marcas nas mãos também, mas a postura ereta não era mais apenas uma demonstração de convicção, era o reflexo de um corpo vitorioso. O sucesso era palpável, mas não estrondoso. Era o sucesso silencioso, medido pela eficiência e pelos contratos que se acumulavam. O florescimento não era uma explosão, era um crescimento constante e seguro. Otávio Guimarães Mendes, impecável como sempre, veio me encontrar. Ele não estava ali apenas por cortesia, mas por genuíno interesse profissional. Fátima, eu tive que rever o memorando de risco. O volume de negócios que você conseguiu atrair em menos de um mês supera todas as projeções otimistas. Ele admitiu, com um leve sorriso nos lábios. O ceticismo profissional dele havia sido substituído por respeito relutante. Otávio, você calculou o risco de falência, mas não calculou o risco de desistência, eu expliquei. E o risco de desistência era zero. Essa é a variável que o seu algoritmo nunca vai capturar. Ele assentiu, pensativo. Você me ensinou que a variável fé em si mesmo pode ter um peso maior do que a liquidez imediata. Eu, profissionalmente, sou grato pelo seu erro estatístico. Ele se referiu a mim como um erro, mas era o tipo de erro que ele admirava. Ele estava ali para honrar a força que eu sabia que existia em mim. Em seguida, Bia veio. Ela estava usando um crachá de supervisora de operações, algo que ela havia assumido voluntariamente na semana anterior. Mãe, eu conversei com Otávio. Ele está impressionado. Ele disse que o fluxo de caixa está sólido, ela disse, e o alívio na voz dela era o maior presente. Eu sinto muito por ter duvidado tanto. Eu estava cega pelo medo de te ver perder tudo. Eu segurei as mãos dela, as minhas, calejadas, nas dela, macias. Você não duvidou de mim, Bia. Você duvidou da minha idade. Você duvidou que uma mulher de 60 anos pudesse recomeçar. Eu entendo. Mas a minha jornada é a prova de que a idade não dita a validade de um sonho. E o erro não seria falhar financeiramente, mas falhar em honrar o meu potencial. A validação final, a mais sutil, veio de Benedito. Eu o vi pela janela, parado na calçada. Ele não se atreveu a entrar no galpão. Ele estava de braços cruzados, observando o movimento incessante dos caminhões, o emblema do galpão da visão brilhando ao sol. Ele não sorria mais com escárnio. Ele olhava com a expressão azeda de quem foi silenciado por um fato irrefutável. A sua dúvida, antes um coro, era agora um silêncio constrangedor. Ele não precisava me parabenizar. O sucesso falava por si. Eu me voltei para meu escritório. Minha mesa era limpa, mas no canto, repousava o caderno de capa dura vermelha. As páginas, antes mapas de um sonho distante, eram agora as anotações históricas de uma fundação sólida. Eu o folheei uma última vez, tocando o papel amarelado de 1985. Aquele era o registro da minha vida, provando que o sacrifício e a paciência de 4 décadas haviam culminado neste setembro vitorioso. Eu segui em frente, não para provar que estavam errados, mas para honrar a convicção. O projeto floresceu porque a minha crença foi mais forte do que a dúvida de todos. No fim das contas, a luta foi contra a narrativa externa de que o meu tempo havia acabado. Eu venci essa narrativa. Eu acreditei. E essa crença foi o suficiente para construir, não apenas um galpão de logística, mas a prova de que o único limite é aquele que decidimos aceitar para nós mesmos. Minha jornada estava completa. O som do trabalho no galpão, os motores e as empilhadeiras, era o barulho doce da minha autovalidação. Aos 60 anos, eu havia recomeçado e me provado que a fé depositada em si mesmo é o investimento mais seguro que existe. A reforma do galpão avançava, mas o progresso físico era apenas metade da batalha. A outra metade era o labirinto de papelada que me consumia semanas. Eu havia queimado o capital, e agora precisava da aprovação final para mudar o alvará de uso do espaço, passando de depósito abandonado para centro de logística e distribuição otimizada. O cartório de registro de imóveis 8º ofício era a muralha final. O prédio era um monumento à lentidão, com corredores longos,
cheiro de papel velho e um ar-condicionado que parecia apenas resfriar a frustração. Eu estava ali para a audiência burocrática, o último passo antes da luz verde. Naquela manhã, enfrentei o Sr. Alencar. Ele não era um arquiteto ou engenheiro, mas um fiscal de papel, um guardião metódico das regras. Ele tinha um bigode impecável e vestia um colete de lã, apesar do calor, exalando a autoridade de quem nunca precisou arriscar um centavo na vida para entender o valor do investimento. Ele folheava minha pilha de documentos, que representavam meses de trabalho e milhares de reais em taxas. Eu tinha cópias triplas de tudo, tudo organizado metodicamente, conforme os princípios de logística que eu havia passado décadas estudando. Fátima Aparecida de Oliveira, ele chamou, sem levantar os olhos. Sua voz era monótona, um ditado lido de um livro de regras. O projeto é ambicioso. Demais, para ser franco, para este endereço. E, claro, para a sua idade. Ali estava ele. A dúvida, mais uma vez, não sobre o mérito do projeto, mas sobre a validade da pessoa que o carregava. Era manifestação institucional da desconfiança de Otávio, apenas vestida com a frieza do serviço público. Eu me inclinei sobre a mesa, mantendo a voz baixa, mas firme. Senhor Alencar, o projeto atende a todas as regulamentações de zoneamento e segurança. Se há uma falha, ela deve ser técnica, não subjetiva ou baseada em minhas características pessoais. Ele finalmente levantou os olhos, o rosto inexpressivo. Falhas técnicas? Sim. A documentação para o descarte de resíduos industriais da época em que o galpão foi construído não está clara. Precisamos de um novo laudo de impacto ambiental, que comprove a inexistência de passivos tóxicos do último proprietário. Um processo que pode levar até 6 meses, Fátima. 6 meses. Era o golpe de misericórdia. O atraso significaria a quebra de contratos de locação já firmados, multas e, inevitavelmente, a falência que Otávio havia projetado. Minha respiração acelerou. Eu senti o peso de Benedito, Bia e todos os céticos se instalando na sala. Eu ouvia as críticas, analisava os riscos. Mas eu não estava despreparada para a burocracia. Durante os anos de planejamento, eu havia previsto o pior cenário. Lembrei-me do caderno de capa dura vermelha. Na página 47, anotei: sempre que possível, resolva problemas de terceiros antecipadamente. Senhor Alencar, eu retomei, tirando uma pasta separada, de aparência ainda mais antiga, do fundo da minha bolsa. O laudo de impacto ambiental que o senhor solicita foi realizado no primeiro trimestre de 2023. Não por exigência legal, mas por precaução estratégica. Contratei a consultoria Saneamento Limpo. Aqui está o certificado de inexistência de passivos tóxicos, assinado e carimbado pelo órgão regulador regional, com validade de 2 anos. Ele pegou o documento, as sobrancelhas arqueadas em surpresa genuína. Ele o folheou lentamente, procurando uma falha, uma data errada, uma assinatura inválida. Mas estava tudo impecável. Era prova de que a minha fé não era impulsividade. Era a culminação de uma preparação meticulosa de décadas. Eu havia previsto que o sistema tentaria me parar com a inércia do passado. Isso acelera o processo consideravelmente, ele murmurou, visivelmente contrariado. A sua única arma, o tempo, havia sido neutralizada pela minha antecipação. Ele tentou mais um golpe. No entanto, a exigência de vagas de estacionamento para o volume de carga e descarga proposto é incompatível com a Rua da Lapa de Baixo. O projeto só será aprovado se houver uma nova proposta de fluxo de tráfego, validada pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Uma nova proposta de fluxo de tráfego que envolva apenas a minha propriedade, ou que exija alterações estruturais na rua. Perguntei. Calma. Que envolva apenas a sua propriedade e comprove a eficácia do seu sistema de docas internas e agendamento de frotas para não congestionar o bairro, ele esclareceu, esperando que eu saísse frustrada para contratar uma equipe de logística externa. Eu sorri, um sorriso sutil de quem guarda um as na manga. Senhor Alencar, meu projeto inteiro é baseado na otimização de fluxo. Os gráficos e tabelas de agendamento que o senhor ignorou na pasta principal são a proposta de fluxo de tráfego. Eu não estou construindo um galpão para receber caminhões aleatoriamente. Estou construindo um centro de distribuição por janela de tempo. A minha proposta é a prova de que o volume de carga e descarga é gerenciável, minimizando o impacto no bairro. Eu, Fátima, desenhei esse sistema em 1985. Ele funciona. Por favor, reveja a tabela 3.4. Eu não levantei a voz, mas injetei na palavra eu toda a minha convicção.
Eu o desafiei a olhar para os dados, em vez de olhar para minha idade. Ele folheou novamente os documentos, chegando à tabela 3.4, um gráfico complexo que ele provavelmente descartou como informação irrelevante na primeira vez. A audiência burocrática foi o meu verdadeiro momento de desabamento silencioso, mas de natureza institucional. Eu estava sozinha contra o peso do Estado e a inércia das normas, mas minha preparação, minha fé estratégica, me salvou. Ele suspirou. Um longo, audível suspiro de derrota técnica. Os documentos estão em ordem. A senhora cumpriu as exigências, mesmo as não previstas na análise inicial. O alvará para mudança de uso será emitido em 72 horas úteis. Eu agradeci com um aceno de cabeça. Ao sair daquele prédio antigo e pesado, a sensação de vitória não era de euforia, mas de alívio profundo. Eu não havia apenas obtido a licença. Eu havia provado que a visão de uma pessoa, quando forjada com preparo e inabalável crença, pode superar qualquer sistema. A volta para o bairro da Lapa de Baixo era sempre um retorno à realidade crua da execução. Com a burocracia vencida, restava a luta diária contra o esgotamento. O galpão, apesar de estar em sua fase final de acabamento, ainda exigia atenção obsessiva. Eu havia prometido a mim mesma que não cederia à pressão, mas a solidão se aprofundava à medida que o tempo passava. Bia havia se afastado um pouco, não por má vontade, mas por não suportar mais o estresse de me ver tão exposta ao risco. Ela me ligava, mas as conversas eram curtas, carregadas de um silêncio nervoso que dizia mais do que as palavras. E Benedito, Benedito. Sua desconfiança era como um parasita se alimentando da minha reputação no bairro. Ele não apenas fofocava, ele ativamente tentava sabotar meu moral de maneiras sutis e cruéis. Certa manhã, a entrega de um lote crucial de material elétrico atrasou em 3 horas. Eu liguei para o fornecedor, furiosa. Eles me disseram que houve um mal-entendido sobre o pagamento. A fofoca de Benedito, o coro social da desconfiança, estava se transformando em um obstáculo logístico real. A dúvida dele não era mais apenas ruído, era sabotagem moral que impactava o fluxo de caixa. Eu peguei meu celular e liguei para o fornecedor de material elétrico. Eu não gritei, não implorei. Usei a mesma voz de convicção silenciosa que usei com Gilberto e com o Sr. Alencar no cartório. Prezado Sr. Dias. Eu sou Fátima Aparecida de Oliveira, do Galpão da Visão. Minha empresa tem um contrato assinado com a sua, e o pagamento está programado para a data acordada. Se você permitir que fofocas de vizinhança ditem o seu cronograma de entrega, você está arriscando o contrato de um cliente que, em setembro, estará gerando alto volume de negócios. A credibilidade do meu negócio não é medida pelo meu vizinho, é medida pelos meus resultados. Escolha: acreditar no burburinho de um aposentado invejoso, ou honrar seu contrato e garantir um cliente de longo prazo. Atrasos não serão tolerados. Eu desliguei. A entrega chegou meia hora depois, com um pedido de desculpas desajeitado. Eu entendi naquele momento que a desconfiança alheia exigia uma resposta, não emocional, mas prática e implacável. Eu não estava mais lutando contra minha idade, mas contra a inveja gerada pelo meu potencial. O meu investimento, simbolizado pela caderneta de poupança N graus 19.345,4 totalmente esgotada, pairava sobre mim. Eu havia tirado tudo. Cada centavo era um dia de trabalho árduo, de escolhas difíceis, de renúncias. Eu me lembrei de 1985, de como eu celebrava o primeiro milhão de cruzeiros guardados. Agora, todo aquele suor estava encapsulado naquelas paredes frias. Uma tarde, inspecionando o sistema de armazenagem vertical que havíamos acabado de instalar, me peguei olhando para a altura do teto. Estava exausta, física e mentalmente. O sucesso estava tão perto, mas a vulnerabilidade de ter esvaziado minha reserva me fazia tremer. Era o momento onde o medo de falhar se misturava com a certeza de que eu precisava vencer. Foi nesse período que Otávio, meu cético conselheiro financeiro, fez uma visita não agendada ao galpão. Ele veio não para inspecionar, mas para alertar. Ele me encontrou no meio da poeira, vestindo minhas roupas de trabalho. Ele, no seu terno impecável, parecia um extraterrestre naquele ambiente de construção. Fátima, soube de algumas dificuldades operacionais, e do rumor de que você teve que adiantar pagamentos para fornecedores menores, ele começou, cauteloso. Eu revisei o memorando de risco novamente. Você está a 97% do seu limite de endividamento pessoal. Se o projeto não inaugurar com pelo menos 50% de ocupação no primeiro mês, a recuperação será impossível. Sua situação é crítica.
Otávio sempre quantificava o meu medo. Ele apresentava o risco como dados irrefutáveis. O risco está na mesa, Otávio. Eu não nego os números, eu respondi, limpando o suor da testa. Mas o que você não calcula é o valor do ativo intangível que estou construindo, minha reputação de entrega e a lealdade da minha equipe. Gilberto e os outros estão trabalhando com uma dedicação que não é paga apenas em salário. Eles acreditam porque eu acredito. Eu o levei para ver a área de docas, que agora tinha um sistema de balanças automatizadas que economizaria tempo e evitaria fraudes. Eu expliquei o fluxo de trabalho, a lógica por trás de cada investimento. Eu não estava pedindo a aprovação dele, mas mostrando a ele a materialização da minha convicção. Otávio não estava acostumado a ver paixão misturada com balanços. Ele estava acostumado a ver o lucro frio. Você é teimosa, ele admitiu, com um tom que não era mais de crítica, mas de espanto. Não é teimosia, Otávio. É convicção. Teimosia é continuar fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente. Convicção é ter um plano, arriscar tudo nele, e ter a inteligência para adaptá-lo quando o mundo tenta pará-lo. Você não incluiu a resiliência na sua fórmula de risco. Ele ficou em silêncio, observando as empilhadeiras sendo testadas. A visita dele não mudou a minha situação financeira crítica, mas serviu como mais uma confirmação de que eu estava caminhando sozinha no fio da navalha. O último obstáculo prático antes da inauguração do projeto em setembro de 2024 foi a instalação do software de gerenciamento de estoque. Era um sistema complexo e caro, essencial para a otimização que eu havia prometido aos futuros clientes. Eu havia economizado em todos os aspectos da reforma do galpão, usando o aço reforçado em vez do importado, renegociando a energia, mas no software, eu tinha investido pesado. O técnico que veio instalar o sistema, um jovem chamado Rafael, passou 2 dias tentando fazer a interface funcionar com os meus equipamentos antigos de escritório. No fim do segundo dia, ele me chamou. R$ 20.000. Para mim, era o equivalente a 1 milhão. Minha caderneta estava vazia. O limite de crédito que eu havia conseguido com Otávio estava quase estourado devido à crise do exaustor que eu havia superado. Eu não tinha mais margem. Era o momento do verdadeiro teste de fé. O fracasso iminente não era mais especulação, era um fato técnico. Fiquei em pé, ao lado de Rafael. Olhei para o relógio. Faltavam apenas 2 semanas para a inauguração. Desistir agora significaria pagar as multas contratuais e perder tudo. Eu peguei o caderno de capa dura vermelha. Eu não estava buscando soluções técnicas, mas a força da Fátima de 1985. Aquele caderno era um lembrete de que eu sempre encontrei uma forma. Rafael, eu disse, fechando o caderno. Vamos reformular. O problema é a interface entre o hardware e o software principal, certo? Eu tenho um plano B que desenvolvi nos anos 90, um sistema de tabelas e códigos de barras que pode ser adaptado manualmente para operar o estoque, até que eu consiga o capital para o novo hardware. É mais lento, mas é a prova de falhas. Você pode migrar o sistema para este meu protocolo manual, simplificando a interface temporariamente? Rafael me olhou como se eu fosse louca. Um sistema dos anos 90? Depois de investir em um software de ponta? Isso é arcaico, ele respondeu. É arcaico, mas é funcional e gratuito. E ele garante que as portas abrão em setembro, eu contra-argumentei, minha voz sem emoção, apenas pragmatismo puro. A fé que me levou adiante exige que eu adapte a minha visão à minha realidade financeira. Eu preciso de um sistema que funcione agora, não de um sistema perfeito daqui a um mês. Nós passamos a noite adaptando o protocolo manual que eu havia desenvolvido. Era uma solução elegante em sua simplicidade, um testemunho de que a inovação nem sempre reside na tecnologia mais nova, mas na capacidade de usar o que se tem para resolver o problema. Quando terminamos, já era madrugada. Rafael, exausto, mas impressionado, disse: seu sistema não é moderno, Fátima, mas é o mais resiliente que eu já vi. A senhora constrói pontes onde outros só veem abismos. Aquele momento consolidou minha vitória pessoal. Eu havia superado a dúvida financeira, a burocracia do Estado, e agora, a limitação tecnológica, tudo com base no meu próprio planejamento e convicção. Setembro de 2024. A inauguração do projeto. O galpão da visão estava operando. A data havia sido mantida. Os motores e as empilhadeiras não eram apenas ruído, eram a sinfonia da autovalidação. O sucesso veio, não como um golpe de sorte, mas como resultado inevitável da minha preparação inabalável. O centro de logística estava 70% ocupado no primeiro mês,
O fluxo de caixa, impulsionado pela eficiência que eu projetei no caderno vermelho, era robusto. Eu estava no meu escritório, observando a movimentação. Otávio veio e foi embora. Seu respeito agora total. Ele me chamou de gestora do intangível. Bia, minha filha amada, agora estava totalmente envolvida, gerenciando a logística de atendimento ao cliente, usando aquele sistema arcaico de tabelas com uma eficiência surpreendente. Ela havia me abraçado, e o silêncio dela não era mais nervoso, era de paz. Eu olhei para o caderno de capa dura vermelha sobre a mesa. Ele não era mais apenas um projeto, era um manual de vida. A fé não é apenas esperar que o melhor aconteça, é trabalhar com a certeza de que você fará o que for preciso para que o melhor aconteça. Eu saí do escritório e caminhei pela linha de produção. Eu podia sentir o peso do meu sacrifício, mas também a leveza da vitória. Eu não construí o galpão para provar que Benedito estava errado. Eu o construí para provar à Fátima de 1985 que a Fátima de 60 anos honraria o sonho. Aquele dia, eu vi Benedito novamente. Ele estava atravessando a rua, e nossos olhos se encontraram. Ele não sorriu de escárnio. Ele apenas deu um aceno de cabeça, seco, reconhecendo que não podia mais negar. O som do trabalho no galpão da visão havia silenciado o coro de dúvidas para sempre. Minha jornada era prova final de que a idade não é um ponto final, mas apenas um novo parágrafo. Eu segui em frente, não importava o quanto o mundo tentasse me empurrar para o descanso. Eu acreditei. E minha crença foi o investimento que rendeu mais do que qualquer juro bancário. O projeto floresceu porque a minha convicção foi mais forte do que a dúvida de todos. Aos 60 anos, eu havia recomeçado e me provado que a fé depositada em si mesmo é o investimento mais seguro que existe. Minha história estava completa, gravada em concreto e resiliência. Like e inscreva-se para não perder o próximo vídeo.